Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Vamos aqui para mais um vídeo sobre perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje nos diz: fale das nossas sombras de vidas passadas. Podem ser confundidas com obsessores, já que foram retiradas as almas obsessoras deste planeta. Então, este assunto, ele ainda gera algumas dúvidas, porque quem tem a sensibilidade, como os médiuns, por exemplo, sentem as energias mais densas, e sempre nos foi ensinado que essas energias densas eram provocadas pelos obsessores. Dentro do kardecismo, principalmente, e também dentro de alguns outros centros de comunicação com os espíritos, de trabalhos espirituais, sempre havia a presença de obsessores em certas pessoas, principalmente, e que esse trabalho sempre foi feito para ajudar essas pessoas a se libertar dos obsessores, aquilo que é chamado de desobsessão. E é verdade que os obsessores existiam, eram almas desencarnadas, que enquanto vivas se compraziam no mal, e após o desencarne, a alma sempre ficaria em faixas umbralinas condizentes com a sua energia, ou seja, os umbrais baixos. Sem contar que muitas almas também ficavam perambulando por aqui, e mesmo sem serem encaminhadas aos umbrais baixos, também tinham a liberdade de obsidiar pessoas, almas encarnadas. Mas é preciso compreender a lei da atração. Um obsessor jamais vai obsidiar uma alma encarnada que tem controle sobre as suas ações, que pratica o bem, que age na retidão no dia a dia. Para que um obsessor se aproxime e influencie uma alma encarnada, é preciso que esta alma encarnada tenha afinidade com o obsessor. Sem esta afinidade, é impossível que o obsessor tenha sucesso nas suas empreitadas. Porque o obsessor, geralmente, ele não mudou nada de quando ele era encarnado e quando desencarnou e agora que está desencarnado. Aquela consciência é a mesma. Se era uma consciência perniciosa, continua uma consciência negativa. A alma não evolui no além-túmulo. No além-túmulo, ela apenas tem a possibilidade de se autoavaliar. Ela pode sim ser orientada de certa forma, ela pode se empenhar em elaborar um plano encarnatório muito melhor para evoluir, mas é aquela história. O aluno aprende na escola, ele não aprende quando está de férias. É preciso atividade. E atividade é feita aqui na consciência do corpo, onde a alma realmente pratica as experiências, faz suas provas, resgata seus karmas, porque quando nós aprendemos que o céu e o inferno eram no além-túmulo, na verdade, o céu e o inferno é aqui aonde nós fazemos as experiências. Tudo é lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço nesta vida repercute na próxima encarnação.
O bem que você faz agora, você colhe lá adiante. O mal que você faz agora, você colhe lá adiante. Então o céu e o inferno, cada um constrói para si. E vai passar aqui, enquanto está encarnado. É o que nós vemos, é só olhar ao nosso redor. Pessoas que estão numa situação de vida boa e pessoas que têm uma situação de vida muito dura, muito sofrida. É o céu e o inferno. Mas voltando aqui à pergunta, se os obsessores foram retirados e sim, os umbrais foram limpos, varidos, como se diz. Lembrando mais uma vez que os umbrais não foram extintos. As colônias espirituais ainda permanecem lá. São as faixas médias e elevadas do umbral. O que foi limpo foi o umbral baixo, onde existiam essas almas que, mesmo encarnando agora, já não teriam mais condições de fazer o seu processo. O processo da ascensão da alma. Então, não adianta ficar ali incomodando. Já foram retirados e levados para a psicosfera dos mundos, onde vão continuar as suas provas e expiações. Tem um livro, se não me engano, do Divaldo Franco, psicografado pela Joana de Ângelis. Ela diz que muitas almas do umbral grosso vieram numa encarnação compulsória a partir de 1950 até por volta de 2070. Ali houve uma oportunidade de muitas almas reencarnarem e tentarem a evolução e a ascensão. Sabendo que a maioria falha, mas algumas sempre se salvam. Então agora essas almas empedernidas não estão mais reencarnando, porque estamos no final da transição. Se elas não estão mais encarnando, ainda tem aqui os remanescentes, aqueles que encarnaram mais cedo, lá por volta de 1950, 60, 70, talvez alguns até depois, mas muito poucos. Então a limpeza falta ainda ser concluída aqui nos encarnados, que nós chamamos da crosta terrestre. E se os umbrais foram levados, aquelas almas que estavam nas partes inferiores foram removidas. Aquelas que desencarnam não ficam mais muito tempo perambulando por aí. É questão de horas ou poucos dias. Por que então ainda aparecem obsessores, como diz aqui a pergunta? Nós já falamos aqui, sim, que esses obsessores não são propriamente almas. Podem ser lembranças, memórias, registros de almas de quem está encarnado. A alma encarnada, ela pode agora acessar seus registros akáshicos, seus feitos bons e ruins de outras vidas. E muitas vezes ela acessa as suas sombras. Aqueles momentos que ela viveu a experiência como um personagem da não-luz. Porque todos nós vivemos a luz e a sombra, porque esta era a característica desta escola de almas. As memórias de quando nós fizemos atos insanos, maléficos, em vidas passadas, podem ainda estar martelando no nosso subconsciente. Então, agora vamos começar a relembrar aos poucos as nossas vidas passadas. E essas atitudes se manifestam dentro de nós como uma sombra, para ser iluminado. Quando dizemos que a consciência é luz, então nós trazemos essa sombra, essa memória para a nossa consciência, e aí nós entendemos que é uma sombra e automaticamente ela se desfaz. É simples se libertar das memórias das vidas passadas que nos assombram ainda. Então muitas vezes se confunde com o obsessor. Tem uma energia ali, porque o obsessor ninguém vê. Sente, mas não vê. Pode ver até um vulto, uma sombra, mas não vê a forma. Então pode ser uma memória.
Pode ser uma memória de alguém que está próximo e o médium sente, porque ele tem a sensibilidade. Ele acha, entende, porque ele aprendeu. Quando sentia aquilo, era um obsessor. E, na verdade, pode não ser mais obsessor. Aliás, podia não ser antes também. Mas, como tudo é um processo de aprendizado, a princípio, todos nós entendíamos que obsessores era toda a energia negativa que se manifestava. Agora sabemos que nem todas as energias que se manifestavam eram obsessores. E provavelmente a partir de agora, algum tempinho já, alguns meses, alguns anos, poucos anos, depois que os umbrais foram limpos dos obsessores, provavelmente o que resta são as memórias, as manifestações dessas lembranças, desses registros. Então, eu acho que esta pergunta foi mais esclarecida desta forma, porque responder por escrito se torna um pouco mais difícil. Teríamos outra pergunta aqui, é sobre quem tem TDAH. São essas letrinhas que identificam transtornos de certas pessoas, e não é só isso. Outras letrinhas que também identificam transtornos em pessoas, se tudo isso tem a ver com a ascensão agora. Se essas pessoas têm consciência sobre seus atos, a pergunta diz, elas responderão pelos seus atos? Bom, eu não sei aqui até que ponto quem fez a pergunta avalia essas ações, esses graus, essas síndromes. Muitas pessoas têm consciência do que estão fazendo, não estão inconscientes. A pessoa tem um transtorno tal. Tem um transtorno, mas ela tem consciência. É diferente de quando uma pessoa não tem consciência, como um esquizofrênico, por exemplo. Uma pessoa que tem problemas mentais, neurais. Se a pessoa tem consciência do que está fazendo, ela sempre será responsável. Ela sabe o que está fazendo. Num grau maior ou menor, ela tem consciência. Quando a alma encarnada não tem consciência do que está fazendo, ela não pode ser responsabilizada pelos seus atos perante a justiça divina. Provavelmente ela está sendo instrumento para outras pessoas que sofrem alguma ação delas, para quitar também suas pendências de outras vidas, que ninguém paga o que não deve. Ninguém passa o que não precisa passar. E complementando aqui também esse questionamento, já foi feito várias vezes e muitas vezes a pergunta sobre a pessoa que está fora da sua consciência normal, tem condições de ascensionar? Como é que ela vai fazer o processo da ascensão? E eu já digo, como eu já disse tantas vezes, que nós temos muitas encarnações. Não é só essa que vai contar. Nós estamos no fechamento desse curso, dessa escola de almas. Esta encarnação atual, ela é importante porque ela faz o fechamento, ela faz a limpeza, ela faz aquilo que nós precisamos harmonizar. É como se fosse uma prova final. Quem tem que tirar uma nota mais alta precisa se esforçar mais. Quem tem que tirar uma nota mais baixa não precisa uma nota tão grande, não precisa de muito esforço. Aquele que não pode agir por sua consciência normal, é bem provável que no plano de alma dele já foi colocada essa condição para pagar todas as contas dessa forma, porque é uma vida muito restrita.
É um sacrifício. A alma escolheu o sacrifício, que poderíamos dizer sofrimento, dor, embora possa não ser uma dor tão forte, nem um sofrimento tão grande para aquela pessoa. Mas a alma que está ali escolheu essa condição para quitar suas contas. E ela vem sem a responsabilidade de si mesma, daí provavelmente não é responsável por nenhum ato, não cria mais dívidas. Então paga-se as dívidas existentes e não cria mais dívidas e se garante na nova terra. Porque após o desencarne, a alma ela não tem o problema que aparentemente se vê enquanto está encarnada. Tem muitas pessoas que perguntam, mas é a alma que estava esquizofrênica enquanto encarnada depois da morte, do desencarne da alma, ela continua esquizofrênica? Não. Talvez algumas horas, alguns dias até ela se recompor, mas o problema sempre está no corpo, não está na alma. E o corpo é aquele que a alma descarta no momento do desencarne. Então as pessoas que têm síndrome, seja lá qual tipo for, elas têm responsabilidade pelos seus atos, ela tem consciência daquilo. Se não tem consciência, não é responsável. Mas muitas pessoas se dizem doentes para praticar os seus atos, e isso é muito comum. São realmente almas que têm provas difíceis e se escondem atrás de um véu, como se fosse uma síndrome qualquer, para praticar as suas maldades. E isso tem que ter um pouco de cuidado, embora não cabe a ninguém julgar quem quer que seja. Mas não podemos também dar corda para aquele que se aproveita de uma situação. É preciso avaliar muito bem o limite de cada situação. E às vezes é preciso sim responsabilizar as pessoas para que elas tenham um limite, senão elas podem extrapolar e realmente perder a encarnação por ter abusado do seu livre-arbítrio. Aqui também alguém pediu para falar mais sobre a última encarnação no mundo de provas e expiações. Então aqui nós já estamos falando, as perguntas anteriores a esta já falamos aqui sobre esta última encarnação, que é realmente um tempo de recapitulação, passar a limpo, como se diz. Vamos avaliar o que nós já fizemos, o que falta fazer, quais as possibilidades que ainda temos. Mas uma coisa é certa, nós estamos, desde 1950 para cá, no último século da transição planetária. As almas que encarnam, elas têm a chance de ascensionar. Não há nenhuma, tirando aquelas encarnações compulsórias que foi falado aqui antes, 1950, 1970, não todos os que nasceram naquela época. É bom que se diga isso. Uma parte, uma pequena parte, talvez lá 5%, 10% de quem nasceu naquela época veio numa encarnação compulsória. Mesmo assim, foram milhões de almas, porque a Terra tem muita alma encarnada. Mas fora daquele grupo, todas as almas que encarnaram agora, nesse último século, têm uma chance de ascensionar. Ao desencarnar, não importa quando, com que idade, ela tem que estar pronta para a nova Terra, senão ela não volta mais. Este é o segredo. Não é quem vai ficar encarnado até 2050, 2060, quando termina a transição. Até lá, quem não fica na nova Terra, certeza que vai ser desencarnado. Mas nem todos os que desencarnam agora vão para o exílio. Tem muita alma boa ali desencarnando e pronto para voltar depois, vai trabalhar no outro lado. Ou volta antes, porque já está na condição. Por isso que essas crianças de hoje, a maioria delas vão
ascensionar. Algumas se perdem, elas têm a condição da nova terra, mas algumas se perdem, infelizmente. O meio ainda é muito hostil. Vem numa família que não é lá grande coisa, como se diz, num lugar que ela pode ainda ter oportunidade de se perder. Vamos entender que o sistema trabalha arduamente para que essas almas se percam. Vamos ter um pouco de cuidado, principalmente os pais, as escolas. Não fazer força para que ela se perca, porque todos vão ser responsabilizados depois. Como disse o próprio Cristo naquela sua parábola, que chegará o dia e vai vir a pergunta para cada um de nós: o que fizestes com os filhos que eu lhes confiei? E aí vai ser duro responder se nós falhamos. Portanto, não é só as nossas crianças, também as crianças dos outros. Quando nós temos a responsabilidade por essas almas, cada um vai ser cobrado dentro da sua alçada, dentro do seu grau de responsabilidade, aquilo que lhe foi concedido de poder sobre decisões. Então essa última encarnação agora é a definição de cada alma. Muitos têm karmas ainda, poucos, mas têm, alguns mais fortes também, mas a maioria não tem mais tanto karma. Tem os jurinhos, como foi dito tantas vezes. Na maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje são ajustes, são traumas que precisam ser iluminados, são lembranças, memórias de dor, sofrimento que passamos em outras vidas. Muitas vezes estamos curando um trauma e temos a confusão ali dizendo que é um karma, e não é um karma. Nós passamos pelos karmas muito duros quando pagamos os karmas mais duros. E foi muito doloroso, então ficou aquela memória, aquele registro. E ele se manifesta para que nós possamos entender. Sim, já passei por isso, agora é só uma memória, estou iluminando essa memória. E assim eu vou colocar essa memória na luz e a luz dissolve a sombra. Também tem uma outra perguntinha que alguém colocou da seguinte forma. Eu vou resumir porque são perguntas às vezes muito extensas. Estamos passando por dificuldades financeiras, familiares, relacionamentos. Então dizem que alguém nos fez um mal feito. A magia da não-luz. Porque o que é a magia? A magia é o poder que nós temos de interceder em favor de alguém. Quando nós fizemos isso, nós estamos fazendo a caridade, a intercessão. Fizemos um favor, fizemos um bem, temos o retorno depois do bem que nós fazemos, porque tudo é recompensado. E tem aqueles que, ao invés de fazer o bem, que o preço é o mesmo, o serviço é o mesmo, preferem fazer o mal. Intencionar, interceder para que o outro sofra. Então ali seria a magia da não-luz, a magia negra, como eu chamo. Goécia, que seria o nome correto. Mas por que será que o outro recebe o produto da nossa intenção? Quando nós fazemos o bem, uma intenção no bem, eu intercedo em favor de alguém, está lá com problemas de saúde e eu faço uma intercessão, faço umas preces, intercedo em favor dele para que ele se restabeleça. Eu estou fazendo uma magia da luz. A intenção no bem. A intercessão, quando ela é no bem, ela tem muita receptividade no plano astral, porque é uma coisa da luz, da criação divina. Interceder em favor de alguém sempre vai ajudar, mesmo que o outro não saiba ou não mereça.
Um pouquinho de créditos ele vai ter. Mas aquele que emite a intercessão vai ter o maior bônus, os maiores créditos, porque ele fez uma doação de si, de sua energia. E o outro vai ter o mérito de acordo com a vida que ele tem. Quando alguém faz a má intenção, a energia também é enviada. E também tem a retribuição, volta para aquele que enviou da mesma forma. Então ele vai receber de volta não o bônus, mas o ônus. Vai receber de volta não o bem, vai receber de volta o mal que ele enviou. Porque todo mundo semeia e colhe no seu próprio quintal. Aquele outro a qual foi enviado a energia ruim, a magia da não-luz, se ele não tem aquela ressonância, aquela frequência naquilo lá, ele não vai receber. Senão seria um jogo desumano, desleal. Alguém te envia energia ruim e você vai receber. Mas se você não tem frequência naquela energia, você não vai receber a proteção que você tem. Tem gente que faz negociatas toda hora, tenta enganar um, enganar outro, e quando pode tirar proveito, tira proveito. E acha que está tudo certo, porque é uma esperteza, porque o problema é do outro que é meio tonto, então vamos passar a perna nele. Aí alguém faz uma magia da não-luz para essa pessoa, vai pegar, porque ele vibra naquilo que não é legal, que não é ético. Ele tem ressonância, vai encaixar perfeitamente. Sem contar que aquele que enviou também vai receber na mesma moeda. É a reciprocidade, a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Então, eu diria, a magia da não-luz, ela não tem nenhuma influência quando nós não temos a ressonância nela, não temos a frequência para receber, não temos a receptividade. Você pega porque tinha receptividade. É claro que às vezes a gente cai no momento, cai na frequência baixa por uma razão qualquer, e aí começa a vir uma fila de problemas. Porque assim, nós baixamos a frequência, aquilo que está ali na fila vem. Então é bom quando a gente tem algum problema, logo tentar erguer a frequência. Levantar essa frequência, sair daquela situação, compreender e dizer, sim, tudo bem, eu tinha uma dívidazinha lá, de uma vida passada, e agora chegou a hora da quitação. Mas paguei, tá certo, não preciso de mais coisas para entender. Então a gente bloqueia aquela energia baixa, eleva um pouco a frequência, e não vem a fila toda, senão sempre vem uma série de fatos, um atrás do outro, até que a gente consiga sair daquele poço. Para finalizar o tema de hoje, eu vou colocar aqui rapidinho, mais uma vez, uma técnica de meditação, porque muitas pessoas me dizem que querem meditar, mas não conseguem. Como conseguir meditar? Meditar não é fazer nenhum malabarismo. Embora algumas posições do corpo, de respiração, tudo sim, ajuda. Mas meditar é calar a mente. Não adianta, não vai conseguir meditar se não calar a mente. A mente é barulhenta. A mente é muito elétrica. É uma calculadora desenfreada, ela faz cálculo sem parar. Eu fiz já um áudio há pouco tempo falando sobre uma técnica de respiração. Falei também de uma técnica do sentir. Mas eu vou aqui rapidinho colocar para vocês, para quem ainda precisa dessa orientação, quem não precisa, já aprendeu,
Tentar aqui ser bem breve. Vamos começar com a técnica do sentir. O sentir é você se colocar numa posição de reflexão e fechar os olhos e começar a sentir. Sentir é sentir com o ouvido, ouvir. Vamos dizer ouvir é melhor. Você preste atenção, feche os olhos e preste atenção no que você está ouvindo. Mas fecha tudo que a mente está pensando. Faça de conta que você quer escutar um som longe de você para identificar o que é aquele som. E você desvia a atenção da tua mente para o ouvido. Aí você presta atenção, em questão de segundos já vem alguma coisa. É um cachorro que está latindo, aí você fica repetindo, cachorro latindo, só mentalmente, para não atrapalhar o ouvido. Cachorro latindo. Aí daqui a pouco o cachorro para, porque ele não vai latir o tempo todo. Aí você presta atenção no próximo ruído. Aí um carro passa na rua, você escuta o barulho. Então, carro passando. Fica só mentalizando. Quando cessa aquele ruído, presta atenção no próximo. Sempre assim, não pode desviar a atenção, senão você se distrai e volta para a tua mente barulhenta. Aí tem pessoas falando, conversando na rua, gritando, crianças chorando, e você vai repetindo. Faça isso por 5 minutinhos. Pode começar com 3, 5 minutos, e com o tempo pode fazer até 10 minutos. Não precisa mais que isso. Você não vai cansar e vai se desviar. Não precisa mais que 10 minutos depois que está bem prática a técnica. Você vai começar a doutrinar a tua mente. Se concentrar naquilo que você quer. É só isso. É simples. Claro que na primeira vez, na segunda vez, vai ter alguma dificuldade, mas você faz um tempo, você vai ver como isso ajuda. Você vai começar a ter concentração. A meditação nada mais é que uma concentração dentro de você. Entrar para dentro, ouvir a tua voz interna, teu coração, o teu sentir. E tem aquela outra técnica da respiração que também ajuda. É quase a mesma coisa. Você fecha os olhos, senta-se confortavelmente e começa a respirar. E presta atenção no ar que vai entrando, coloca ele lá dentro de você, encha bem o pulmão, faça de conta que você vai encher a barriga de vento também, de ar, né? Enche essa caixa torácica, oxigena bem o sangue. Mas presta atenção, você respirando, respira sempre pelo nariz de preferência, e daí solta pela boca. Uma respiração lenta e profunda. Isso aí não precisa de muito tempo, isso aí é 3 minutos, na média 4 minutos chega. Não precisa ficar contando o tempo. Faça um pouquinho e para. Você vai começar a relaxar. Essa respiração ela é mais para quando você está ansioso, estressado, com raiva, um sentimento de medo, qualquer coisa, uma dor que incomoda. A respiração ela equilibra o oxigênio no sangue, mas também equilibra o prana. O prana, porque o ar que nós respiramos ele tem pranas, a luz. Aquela luz colorida dos 7 chakras, as cores do arco-íris. Sempre que chove e o sol reflete naquela chuva, nós vemos o arco-íris, porque o arco-íris está sempre por ali. São os pranas que estão em todos os lugares. Na verdade, o arco-íris ele representa a forma da Terra, né? Um arco. Por isso que ela é a Terra redonda. O arco-íris mostra o reflexo do Sol dentro do nosso planeta. A chuva caindo faz um círculo. E as cores são os pranas, que é a cor da vida. Tudo que tem vida tem prana, porque sem prana não teria vida. Então é isso.
Para meditar não precisa nenhum vocabulário extenso e nem grandes conhecimentos. Basta você se concentrar. São práticas. Nós não fazemos nada sem primeiro praticar, aprender. Exige um pouco de disciplina. Aliás, eu diria que muita coisa na nossa vida depende só da disciplina. É preciso um pouco de disciplina. Senão a gente não consegue render o máximo das nossas possibilidades. Então por hoje ficamos com essas questões. E na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um áudio sobre questionamentos, perguntas e respostas de vocês que me acompanham nesse trabalho. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.